seja muito bem-vinda! Que bom que você está aqui de novo! Antes de entrar no conteúdo de hoje, eu quero dar as boas-vindas também para quem chegou agora. Ainda dá tempo de pegar a aula anterior e voltar para cá, mas é importante que você realmente assista lá antes, tá? E se você não tá com uma roupinha preparada para praticar, então se prepara também, porque hoje a gente vai ter uma amostra curtinha e eficiente de uma das chaves. Na nossa outra aula, eu falei um pouco da minha história com yoga, como que eu percebi que esse seria um caminho que eu gostaria de seguir na minha vida, mesmo tendo uma carreira como atriz e sabendo que eu amo o que eu faço. Resumidamente, eu percebi durante os meus trabalhos como atriz e também durante todas as tarefas e atividades do meu dia a dia, o quanto as técnicas do yoga me mantinham mais focada. Eu sempre tive muita dificuldade de concentração e o yoga me ajudou muito através da respiração e de outras técnicas a me aperfeiçoar nesse sentido, que foi bom em qualquer área da minha vida. E na aula passada eu revelei a primeira chave e passei um exercício básico extremamente importante para te trazer mais qualidade de vida, mais saúde, disposição, concentração e também uma reflexão sobre como transformar um ato involuntário em um ato voluntário e como isso pode mudar completamente o rumo das suas emoções e sensações. Além do conteúdo da primeira chave, eu também passei um dever de casa muito interessante que eu amo fazer e que algumas pessoas aqui já fizeram. Eu vou amar ver o seu resultado sobre a experiência dos feijões, então não deixa de me mandar nas redes sociais para a gente poder conversar sobre isso e compartilhar também. Eu vou mostrar a minha através dos stories. E a gente vai vendo a evolução do feijãozinho essa semana. Volto a lembrar que os conteúdos eles têm uma sequência, então se você perdeu a primeira aula, corre lá, porque a primeira aula é rapidinha e depois volta aqui. Como eu sempre digo, praticar essas técnicas durante a gravidez vão te trazer mais saúde, mais vitalidade, energia, força, flexibilidade para lidar com qualquer situação do seu dia, além de mais disposição também. E aqui nessas aulas, elas serão ensinadas por partes, para que você tenha um entendimento maior de cada uma delas. E é importante falar que muita gente tem a ideia do que é o yoga por causa das modificações e das modernidades mesmo, que foram alterando a sua estrutura e moldando de acordo com as suas necessidades a técnica. Mas também tem quem diga que envolve religião, e eu já falei aqui que não tem nada a ver com religião. Se existe alguma adaptação atual que introduziu práticas religiosas ao que era originalmente naturalista, não é disso que a gente vai tratar aqui. Eu falo do yoga estritamente prático, que é o yoga naturalista, e aprimora o indivíduo através de uma única ferramenta, o seu próprio corpo. E se você está aqui e não é gestante, também não tem problema nenhum, porque a prática teórica ela é extremamente importante para quem está interessado em começar as aulas práticas, porque elas são perfeitas para iniciantes, porque são adaptativas. E o nosso corpo ele sempre precisa passar por um período de adaptação, isso é normal. Então, começar com aulas avançadas não seria a melhor opção para você. Então, fica aqui comigo e chama todo mundo que quer participar e quer aprender um pouco mais do conteúdo teórico do yoga. A primeira chave revelada de hoje e a segunda da jornada Namastê é a atividade de purificação. Se você é ou já foi praticante de yoga antes desse curso, você está familiarizado com esse nome, ou talvez até esteja mais familiarizado se eu te disser Kriya. O Kriya, traduzido do sânscrito, significa atividade e trata-se de uma série de práticas para a purificação das mucosas do nosso corpo, tanto dos olhos quanto do nariz, dos órgãos internos. E apesar de ser uma prática milenar, os yogins que criaram o Kriya, eles já sabiam fazer umas limpezas profundas no corpo e que hoje, de modo geral, a gente resume a tomar banho e escovar os dentes, né? Mas eles já sabiam que não adiantava só lavar o corpo do lado de fora, porque era como se você estivesse empurrando a sujeira para baixo do tapete. Só que no caso, a sujeira é nosso corpo, né? Nesse caso, nesse exemplo. E no curso para gestantes, o tema costuma ser breve, porque a maioria das práticas de purificação não devem ser realizadas na gestação, exceto por uma, o Trataka. Trataka é a purificação dos globos oculares. Você já ouviu falar disso? É um exercício de visão periférica e é excelente para aprimorar o seu campo de visão, limpar seus olhos, já que o ideal é não piscar durante o exercício. Então vai incomodar um pouco, faz parte do processo, porque você tem que fixar o olhar em um ponto. E você também desenvolve mais concentração a partir disso, a determinação também a partir do momento que você permanece no exercício sem piscar. E além do Trataka, existem vários outros tipos de Kriya
e um deles é muito conhecido, inclusive, porque choca muitas pessoas, que é o Nauli, aquele que os yogis movimentam a barriga, sabe? Você já deve ter visto vídeos meio chocantes na internet que as pessoas até falam que parece que tem um alien dentro. Enfim, existem muitos tipos de cria, mas alguns são só feitos em casa porque precisam de outro ingrediente, por exemplo, água. E para fazer em sala de aula, liberado para gestantes, somente o Trataka mesmo. Agora, além dos crias, a gente tem a segunda chave mais importante de hoje, que são as técnicas orgânicas, conhecidas também como asanas. Asana é toda posição firme e confortável, e essa é uma definição do livro Yoga Sutra de Patanjali. As técnicas orgânicas, segundo Patanjali, devem ser firmes e confortáveis. E é assim que a gente chama aquelas famosas posições do yoga que você costuma ver foto no Instagram. Eu chamo de técnicas orgânicas porque elas são naturalmente adaptadas ao nosso corpo, de uma forma que fortalece nossos músculos sem precisar ficar fazendo 1000 repetições igual a academia, e trabalha com permanência na posição, que te dá muito mais resistência. Então, assim, eu vou te contar que eu já cansei de ver marombeiro que não aguenta 30 segundos naquela posição da prancha. Sabe por quê? Por causa disso, eles não treinam resistência. Ter músculos não é sinônimo de ser forte, principalmente se a gente estiver falando de força mental e força emocional. E isso só o yoga te proporciona ao mesmo tempo que treina a sua estrutura física. Porque você precisa encontrar formas de permanecer na posição, usando esse exemplo da prancha, para se superar. E isso depende de como está seu emocional e o seu mental. E acredite, a maioria das vezes é isso que faz a gente não acreditar que a gente consegue. E é por isso que, apesar de ser uma técnica corporal, não tem nada a ver com ginástica ou com exercício físico, porque não se trata de uma técnica só física. Ela trabalha muito o seu psicológico nesse sentido de você descobrir o seu potencial através de técnicas corporais, além de exercícios de respiração e todas as outras chaves que eu vou revelar essa semana e que realmente tem o poder de conduzir você ao autoconhecimento. E além das características da posição, a respiração ela precisa ser consciente, profunda, ritmada. E é por isso que uma das primeiras coisas que a gente aprende nesse processo é a respiração, porque ela é tão importante na vida quanto na prática, até mesmo para que você consiga se desenvolver. E existe também, além de tudo isso, a atitude interior, que transforma tudo durante a prática e o que você não vê por aí nas aulas de ginástica, de pilates ou de qualquer aula de movimentação corporal. É uma prática que desenvolve o seu estado de presença naquilo que você faz, fortalece o seu pensamento através de um treinamento de mentalização, onde você pode utilizar cores de acordo com o que você quer transmitir para o seu corpo. E é essa atitude interior que leva o praticante à localização da consciência na parte do corpo que mais solicita sua atenção durante a técnica. Assim você vai aprendendo a prestar atenção em você e em como seu corpo reage em cada posição, onde precisa de mais flexibilidade ou mais força e quantas vezes a gente não para prestar atenção no que a gente está fazendo ao longo do dia. Outro diferencial das nossas práticas são o desenvolvimento das regras gerais de execução. Eu aprendi essas regras dentro da minha escola de formação, The Rose Method, que foi a pioneira nessa característica e que com isso permitiu que o aluno tivesse mais independência com a própria prática. Isso porque a partir do momento que você aprende a lógica da movimentação, você sabe montar a sua e pode praticar sozinho. Sem regra geral, o aluno depende muito, por exemplo, de um comando do instrutor para praticar. E aí a importância de aprender passo a passo antes de simplesmente fazer as posições e querer evoluir nelas, sabe? Porque caso você não aprendesse, por exemplo, a utilizar a respiração corretamente, antes de aprender os movimentos, eu teria que ficar te orientando como respirar em cada posição, e assim você ia demorar mais para entender a lógica da respiração coordenada e não ia ter uma vivência sua sem interrupções na prática, sem eu precisar ficar falando para você agora inspira, agora exala e por aí vai. E com as regras gerais, a ideia é exatamente essa. Você vai ouvindo e entendendo durante as aulas quais são e como elas funcionam. Eu sempre vou mencionar as regras, então você não precisa se preocupar em decorar quais são, porque isso vai se tornar orgânico para você, assim como as técnicas também. Então, só para relembrar, as chaves que eu entreguei para você até agora foram a respiração, atividade de purificação e as técnicas orgânicas.
Como a respiração é essencial, se você ainda não assistiu a aula, corre lá para assistir antes de começar a parte prática, porque vai fazer toda a diferença para você. Só para deixar claro que isso não é uma prática completa, eu vou passar algumas técnicas só, eu separei algumas para a gente entender como funciona e fazer junto. Então a gente vai começar de pé, afasta as pernas cerca de 2 palmos e a gente vai começar num movimento bem simples, que é só balançar os braços, girando um pouquinho o tronco também e a cabeça, importante que acompanhe o movimento do tronco. Aqui você solta o seu corpo, soltando um pouquinho também dos seus braços, seus joelhos podem se movimentar à vontade. Não se preocupa, não trava a articulação de jeito nenhum. Só para soltar o corpo. E vai cessando o movimento aos pouquinhos, até voltar ao centro. E aí, daqui a gente vai unir os pés. Pode tombar a cabeça para trás. Inspira profundamente, exala. Sente seus músculos do pescoço soltando cada vez mais, pesando sobre os ombros. E os ombros também mais soltos. E inspira, começando uma circunvolução do pescoço, girando a cabeça, queixo no alto do peito, orelha perto do ombro, até chegar lá atrás e aí você volta, faz o movimento para o lado oposto, compensando o seu giro de pescoço, que a gente chama de Griva Vartanasana. Chegando lá atrás, faz uma inspiração elevando os ombros, como se quisesse aproximar das orelhas. Pode forçar mesmo essa elevação de ombros. E quando exalar, solta tudo. Solta os ombros e a cabeça lá atrás. E quando inspirar, você vai trazer a cabeça no prolongamento da coluna. E a partir de agora, a gente vai começar a nossa prática colocando as mãos em Pranam Mudra, em frente ao peito. Você pode, nessa posição que parece simples, fechar os olhos por alguns instantes para ver se você encontra a estabilidade do seu corpo. Você vai perceber que com os olhos abertos a gente fica parado, normal, maravilhoso. E se a gente fecha os olhos, nosso pé começa a bambear. E é legal procurar essa conexão com seus pés mesmo, para você conseguir cada vez mais estabilizar o seu corpo com os olhos fechados. Parece simples, mas quando você fecha os olhos você percebe toda a movimentação interna do seu corpo, e é isso que o yoga durante a prática procura estabilizar também, através da respiração, através dos movimentos. Então vai percebendo como o seu corpo se encontra agora, e você pode até no final dessa aula fazer essa técnica de novo para você perceber a diferença da movimentação do seu corpo. Agora pode abrir os olhos, e aí quando você inspirar de novo, você vai elevar os calcanhares e os braços ao mesmo tempo, trabalhando também a conexão e a coordenação corporal. E essa é uma técnica de equilíbrio. Parece simples também. Se tiver fácil, você pode fechar os olhos. Sempre que a gente fecha os olhos, a gente aprimora nossa concentração. E toda técnica de equilíbrio te ajuda a focar mais, a se concentrar mais. Então você sempre deve aprimorar a sua prática. E isso você aprende com o tempo também. Se tiver fácil, feche os olhos. Existem várias alternativas. A prática é sempre muito individual, porque cada um tem a sua própria dificuldade, facilidade, e a gente vai percebendo isso. Vai começando a aprender a ouvir nosso corpo. Agora exala, descendo apenas os calcanhares. E a gente vai fazer uma lateroflexão. Então, inspira profundamente, traciona o corpo, lembrando de afastar os ombros das orelhas. E ao exalar, vai tombar seu corpo para o lado direito ou para o lado esquerdo. Você escolhe. Depois o importante é só compensar para o outro lado.
Sorria. O sorriso ajuda o corpo a entender que a gente está fazendo uma coisa boa para ele, que a gente gosta de estar aqui. Então, quando a gente sorri, mesmo na dificuldade, facilita tudo. Vai no ponto máximo. Inspira, retornando. E a gente compensa agora para o outro lado. Exala, descendo o corpo. Vai no ponto máximo. Vai percebendo onde seu corpo precisa de mais flexibilidade ou mais força. Vai começando a identificar esses pontos, aprendendo a se ouvir, prestando atenção em você. Inspira, retornando. Agora desce os braços, girando para o lado. E aqui a gente vai fazer uma outra técnica de equilíbrio, que é elevar a sua perna de fora. E aqui a gente cruza as mãos, puxa os braços para baixo. Permanece nessa técnica. Contrai o glúteo. Estende bem a perna. Vai percebendo o seu pé de base. Leva atenção para ele. Se estiver difícil de se equilibrar, é só levar a atenção para o pé de base. Se estiver fácil, pode fechar os olhos. Sempre tem como dificultar. Por isso que eu falo, não existe nível no yoga, existem as adaptações. E quanto mais você pratica, mais você aprende a fazer a sua própria adaptação, de acordo com a sua necessidade. Agora, com a mão oposta da perna, a gente vai segurar o joelho, elevar o outro braço lá em cima e fazer uma leve retroflexão. É só uma técnica de equilíbrio. Pode flexionar um pouco o joelho da perna de base que está no chão e vai fazendo uma pequena retroflexão só para treinar seu equilíbrio com cuidado. Sempre se esforce sem forçar. Essa é uma regra básica nossa. Vai ser sempre a regra da aula. E retorna. Levando agora, não vai apoiar a perna no chão ainda. Vamos aprender a desafiar nosso corpo e a sair da zona de conforto também. Agora a gente vai passar essa perna para trás. Não coloca o pé no chão para começar a aprender a se desafiar. E aí a gente vai memorizando o nosso corpo de que ele precisa se desafiar e passar dos seus limites. Ou melhor, encontrar os seus limites, que isso é importante também. Segura com as duas mãos o pé atrás. E agora, ao inspirar, vai elevar a perna, fazendo uma retroflexão, alongando também seus ombros, seus braços. O ideal é você não abrir, cuidado para não fazer isso, de abrir os joelhos, senão a gente não trabalha a retroflexão e ainda fica mais difícil se equilibrar. Permanece. Fixa um ponto à frente para encontrar o equilíbrio. E retorna. Agora essa perna, ao invés de colocar de volta no solo, fazer uma transição bonitinha, a gente coloca atrás, faz um movimento, muda de lado. Vocês vão ver que nas minhas práticas eu gosto muito também de fazer uma transição bonita. E a gente trabalha assim também consciência corporal, movimentação corporal, tudo junto com a prática do yoga. O Joaquim já está até mexendo aqui. Agora a gente eleva a outra perna, compensando o movimento, de mãos entrelaçadas, puxando os ombros para trás, alinhando a sua postura. Lembre de fazer inspirações profundas. Leva atenção ao pé de base. Fixa o olhar num ponto à frente. Se estiver fácil, procure alternativas para se desafiar, fechando os olhos, ou então elevando os calcanhares, também é uma opção. Vai procurando alternativas para desafiar seu corpo. A prática, como eu já disse,
ela nunca tem uma etapa final. Você só avança na técnica sempre. E ela deve ser de acordo com os limites do seu corpo. Você vai descobrindo os limites e vai aperfeiçoando seu corpo de acordo com a sua própria prática. Levando a perna para trás, não, errei, desculpa, é daqui mesmo. A gente coloca a mão oposta no joelho e a gente vai fazer aquela retroflexão, que é mais um equilíbrio do que uma retroflexão, na verdade. Lembrando que você pode flexionar o joelho da perna de base. Desafie-se, se esforce sem forçar. Perceba seu corpo e retorne, mantendo o equilíbrio. É normal desequilibrar, bater um vento. Leva a perna para trás, as duas mãos no dorso do seu pé e vamos lá para a retroflexão, né? Desafiador. Retroflexão é normal ser difícil porque não é um movimento natural do nosso corpo. Então inspira elevando a perna, afastando os braços com a força da perna. É isso, gente. Fixa um ponto à frente. Presta atenção na respiração. E retorna devagar. Agora, a gente vai afastar as pernas cerca de 5 palmos. Não precisa medir, se for preciso. Se tiver na dúvida, pode medir sim. Abre as mãos, fecha. Ó, 5 palmos certinho. Depois de um tempo, fica natural você já abrir com os 5 palmos que você precisa. Ai. Nossa, tô com peso aqui. Tá mais difícil respirar. É por isso que é importante esse treinamento do yoga, pra gente cada vez mais expandir a nossa capacidade pulmonar, né? A gente vai girar o pé direito ou esquerdo para fora, flexionando a perna do pé que você virou para fora, enquanto o outro continua para frente. Preste atenção, ele não tá assim, sempre para frente. O meu calcanhar tá na direção desse pé também. E flexiona a perna. Pode segurar as mãos atrás. Tem uma linha de yoga que tem uma técnica que se chama de guerreiro 1 ou guerreiro 2, que bota os braços estendidos assim. É que eu não trabalho com os nomes traduzidos, então eu nunca sei exatamente quais são os nomes traduzidos. Mas eu sei que é do guerreiro. Se você já fez yoga antes, você conhece essa técnica. Pode ficar só com as mãos aqui atrás também, não tem problema. Inspira, exala. Vai sentindo a força da coxa. Daqui a pouco, a gente começa a descer mais o tronco, até que a gente apoia essa mão aqui e vai fazer uma torção, elevando o outro braço. E presta atenção agora, existe uma técnica do yoga de torção que você apoia essa mão no chão e esse pé, ele eleva o calcanhar e gira. Eu não estou fazendo isso. O pé vai continuar aqui e eu vou girar com o pé totalmente encostado no solo. É um pouco mais difícil, mas a gente tá aqui para se esforçar e não forçar. Então vai lá, se supera. É só um pouquinho. Cabeça acompanha o movimento do ombro. Braços bem estendidos, na mesma linha. E você retorna. E a gente sobe de novo. Estende a perna. E vai repetir para o outro lado. Então, girando o pé para frente. Da perna que flexiona.
Flexiona bem a coxa. Primeiro a gente ficou aqui, né? Conversando, batendo um papo. Sentindo essa força. Mãos atrás. Não vale apoiar aqui, tá? Até porque tem que tomar cuidado também com a posição do seu tronco. Fica bem aqui no meio. Contrai os glúteos. Cuidado para não estar fazendo assim. Vai percebendo os encaixes. Com o tempo você vai ter essa percepção muito clara do seu corpo. Se tiver difícil agora a consciência corporal, pode ter certeza que com o tempo de prática ela vai vir e você vai começar a entender. Quanto mais você leva a atenção para dentro, mais você percebe a sua musculatura, o que você está fazendo com o seu corpo, como ela reage com a posição. E você vai cada vez mais desenvolver esse autoconhecimento, que é a chave da nossa transformação na vida. Ai, ai, gostosinho, né? Agora a gente vai para a torção. Lembrando que não gira o pé, essa é uma outra variação. Só a mão encosta ao lado do pé no solo e você estende o outro braço. Ai, ai. Inspira e exala profundamente. Sempre que exalar, avança mais na técnica. A exalação ajuda o corpo a descontrair. Então é a hora que a gente pode avançar mais. Vai no ponto máximo. E ao retornar agora a gente não levanta. Ufa, né? Só que não. A gente vai apoiar as duas mãos no solo. E passar a perna para trás. A famosa posição da prancha. Por que vocês acham que eu falei da posição da prancha? Porque a gente vai ficar aqui 1 minuto. Tô brincando. Coloca sua mão no centro e a gente vai virar. Fazendo uma prancha lateral. Pronto. É só isso. Um tempinho, rápido. Esse pé, ele vai passar para trás e a gente faz outra retroflexão aqui, bem rapidinha. É tipo um espreguiçamento. E retorna. Você vai fazer uma transição. Eu gosto de trabalhar com transição nas aulas também, porque fica bonito, fica coreográfico. Traz essa perna ao lado dessa, calcanhar com calcanhar, você vai ver agora. Assim. A gente aproveita, trabalha um pouco de equilíbrio, trabalha também a abertura pélvica e alonga a planta dos pés. Aqui a gente pode fechar os olhos se estiver fácil, ou não. Inspirar, exalar. Dá uma descansada, porque a gente vai fazer o que a gente fez para esse lado, para o outro lado, que é a regra de compensação. Tudo que a gente faz para um lado, a gente faz para o outro. Aqui tá ótimo, né? Talvez esteja começando a incomodar aqui a parte do pé, do alongamento, dorso dos pés, da planta dos pés. Talvez um pouco o joelho, talvez o posterior. Depende de cada pessoa, é por isso que é importante você observar o seu corpo. Então apoia a outra mão no solo. Agora, como a gente fez para esse lado, a gente vai fazer o oposto para esse. Então essa perna, ela passa pela frente e apoia. E daqui, aproveitando que a gente já está nessa posição, a gente primeiro começa com a retroflexão, que a gente fez para o outro lado. Que na verdade é mais uma tração do que uma retroflexão. Só para dar uma espreguiçada no corpo. E volta. Volta e una as pernas para compensar a sua prancha lateral. Ai, que delícia. Tá acabando. Agora a gente une as mãos no solo, girando de frente. E coloca os joelhos sobre o solo, sentando sobre o calcanhar. Mamães
a gestação avançada, com a barriguinha ficando grande, afastem os joelhos. Sempre que tiver uma anteflexão, que são as flexões para frente, você pode ficar à vontade para afastar suas pernas, porque vai ser necessário, né? Para a gente acomodar nossa barriga. E deita. Pode colocar uma mão sobre a outra e a testa sobre as duas mãos. Aproveita. Faz inspirações profundas. Exalações longas também. Quando a exalação é mais longa, ajuda a descontrair. Lembra disso. E também, toda vez que você quiser avançar numa técnica, é na exalação, que descontrai mais, obviamente, que você deve aproveitar para avançar. Mas lembrando de se esforçar sem forçar. Então, esforce-se, percebendo o seu corpo, percebendo que você sempre pode mais do que sua mente pensa que você pode, mas não force. Para você não forçar, você precisa ter conhecimento do seu corpo. E isso você vai adquirir com o tempo, com a prática. Então, não se esforce, mas não force a sua musculatura. Presta muita atenção nessa frase sempre. Leva isso em consideração para você ter autossuficiência para praticar sozinho em casa. E aqui, se fosse uma aula completa, seria o momento de passar uma invertida. Porque normalmente a gente trabalha no yoga de uma forma que o sangue passa das pernas para a cabeça, para oxigenar mais o nosso cérebro. E então é importante sempre no final da prática a gente fazer uma invertida. Para as mamães é muito importante também para tirar um pouco a circulação das nossas perninhas que ficam mais cansadas durante o dia. E se você não faz invertida sobre a cabeça, você pode fazer uma elevação das pernas, como você achar melhor, pode ser numa almofada. De qualquer forma, é sempre muito importante botar em algum momento do dia as perninhas para cima. Aqui a gente não vai fazer porque isso não é uma prática completa, foram só algumas técnicas para você entender como funciona a dinâmica de uma prática de yoga, da minha prática, e como que eu gosto de fazer as variações, como que eu gosto de induzir a sua prática para que você se desafie de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus limites. E é isso. Amei essa prática aqui com vocês. Você acabou de perceber que, independente das limitações que você achou que tivesse, as práticas aqui foram feitas para você. Então, não perca o resto da Semana Mamastê. Muito obrigada por estar aqui hoje, por praticar comigo. E bora comentar na foto que eu postei agora no Instagram? E que tal a gente começar a usar a hashtag se esforce, não force? Então comenta lá, fala o que você achou da aula, como você se sentiu, me dá a sua opinião sincera, seu feedback, sua dica, o que for, porque eu vou amar responder, vou amar ver como você se sentiu na aula. E a nossa próxima aula é no dia 22, às 7 horas, e a gente vai falar sobre 2 outras chaves essenciais do yoga, que são a descontração e a meditação. Então não perca, porque ainda tem muito conteúdo interessante. E quando você conseguir unir todos esses, você vai ter ao seu alcance todas as chaves para transformar sua vida através do yoga. Tô esperando vocês aqui na sexta-feira. Um beijo e até a próxima aula.